Bom, pessoal, da minha parte, muito obrigado pela presença, obrigado pela expressiva atenção a essa live que a gente está fazendo agora. E eu me sinto muito confortável estar aqui junto com pessoas amigas, pessoas que eu respeito e que conheço há muito tempo. E aí, para usar uma frase que eu nunca usei na minha vida, nova, sem mais delongas, né? Nunca usei, André, essa frase da minha vida. Né? Então, assim, André, fica à vontade, a casa é sua. Muito bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer, né, essa disposição que o senhor teve para a gente estar fazendo essa live hoje. Né? Vamos fazer um pouquinho do histórico. Né? A gente teve, o ano passado, a alteração da proposta, né, do governo para poder entrar com os riscos psicossociais na NR1, de uma certa maneira, e para mim não tem nada de novo. Né? Se a gente pega desde a alteração da NR17, a gente já tinha uma previsão de que isso estivesse lá. Para mim foi só uma evidenciação de alguma coisa na legislação, e muita gente se deparou com uma surpresa, como se tivesse sendo criado algo de novo. Nós aqui do Seconce, desde o dia 1º de abril de 2025, temos o nosso PGR, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Nós fizemos a alteração do nosso PGR e evidenciamos, né, a questão dos riscos psicossociais, trabalhamos os psicossociais de uma maneira bem voltada, como está disposto nos quesitos da NR17, discuti muito com o pessoal do Ministério do Trabalho, como eu sou participante, né, de uma comissão nacional tripartite, que é específica da construção civil, tenho acesso a algumas pessoas, né, até mesmo amizades já de alguns anos, e discuti bastante essa questão de como entrar com esse risco na nossa atividade laboral aqui da construção. Fizemos aí uma colocação no nosso PGR e tudo mais. Aí eu tinha um problema. Como é que eu vou operacionalizar isso na prática de uma maneira tranquila e que fosse de uma maneira que cumprisse todos os dinamismos previstos em lei? Né? Eu tinha sugerido, né, eu comecei com a primeira ideia, né, até mesmo uma primeira ideia que apareceu no Ministério do Trabalho, era de utilizar o HS1. Aí foi o start inicial nosso. Depois a coisa foi crescendo, porque o ProArt é muito complexo, não sei quem já conheceu a metodologia do ProArt, ela é boa, mas ela é muito teórica, ela foi feita muito voltada para os profissionais de área hospitalar, né? Então não se aplicaria muito conosco. E aí foram falando do COPSOC. Aí, como eu já tenho contato com o doutor Ayrton há um certo tempo, né, a coisa foi evoluindo, né? O doutor Ayrton já participava aí do Seagull-Webb, né? A gente já tinha aí uma participação com software na área de medicina ocupacional, e nada mais natural que a evolução desse tema para que fosse desenvolvido o Seagull-Mind. Desde o começo a gente já discutiu algumas questões, né, na época da construção do Seagull-Mind, né, nem pensava de que a gente fosse ter um dia no Seconce essa parceria para poder fazer indicação. A gente discutia porque a gente tem mania de conversar, né? A gente tem o péssimo hábito, ele está em Barcelona, e eu sou uma pessoa que acordo às 4 horas da manhã para fazer algumas meditações, então eu acho poucas pessoas no mundo para conversar comigo às 4 horas da manhã. O doutor Ayrton é um deles, e eu tenho um amigo que mora em Doha, que também é outro. Então, várias vezes a gente discutia esses aspectos e tudo mais. E aí a coisa foi evoluindo, né? A gente discutiu até uma época, né, os percentis, uma questão assim de como que ia ser feito isso, e eu me deparei com um produto que ficou muito bom, que é o Seagull-Mind, porque ele cumpre, aí ele usa o COPSOC, né? O doutor Ayrton vai explicar depois até a participação dele com relação a isso, né, e tudo mais. Então, é um produto em que ele cumpre o que eu preciso ter para poder já começar meu diagnóstico. A gente fez um balão de ensaio aqui no Seconce, até para poder ver como que era essa facilidade, como que esse produto pode ser utilizado pelas empresas, independente do software de medicina ocupacional que eu uso, ele pode ser utilizado como anexo
né? Então, ele é muito fácil, ele cumpre regras de LGPD, porque uma empresa que a gente atende, ela fala assim, eu fiz o HS1 com todo mundo. Eu falei, mas como que você vai compilar, como que você vai manter esse sigilo e tudo mais? Então, a gente já tem um produto que facilita todo esse serviço. Vou passar a bola para o doutor Ayrton, depois a gente volta a discutir as questões, né? Ele com os critérios dele e eu falo com os nossos aqui com utilização do PGR. Doutor Ayrton, bola com o senhor. Muito obrigado. Bom, novamente, bom dia a todos e, eu repito, é um prazer imenso recebê-los nessa live aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao Seconce, a ti, André, e ao doutor Rodrigo, né, que é o médico do Seconce, pela oportunidade de que a gente esteja aqui juntos conversando desse assunto. Como eu estava comentando, eu e a André, nós nos conhecemos há muito tempo, né, e a vida faz esse tipo de coisa, como eu estava dizendo. Nós corremos em paralelo durante muito tempo, né, durante muitos anos, André, e agora nós nos aproximamos com coisas muito concretas, né? E esse assunto realmente do NR1, dos riscos sociais, isso realmente é um assunto apaixonante, e aqui estamos nós agora, cercado de muitos amigos, e, enfim, vivendo exatamente esse momento. E essa construção que a gente fez com o Seconce, ela é muito interessante porque quem vive o dia a dia das empresas, especialmente empresas médias, empresas pequenas, sabe o desafio que é identificar problemas. Não que exatamente os riscos psicossociais ainda sejam alvo de dúvidas e de inquietações e de desconhecimento. A quantidade de lives, a quantidade de workshops, de cursos, de palestras, de escrita, foi realmente... Eu nunca tinha visto, olha que eu tenho... décadas de saúde e segurança do trabalho, eu nunca tinha visto tanta intensidade voltada para esse assunto. Né? Mas o grande problema não é conhecer o desafio, não é saber que ele é realmente o desafio ou que ele encerra uma série de questões. O grande problema é como transformar todas essas percepções que são, de certa forma, muito subjetivas, em informações organizadas. Né? E essas informações organizadas é que levam, então, a apoiar decisões e a melhorias reais. Em última análise, é isso que é sempre a saúde e segurança do trabalho quis e quer, e é isso que a gente está trabalhando agora. Então, justamente aí é que nós concentramos os esforços. Basicamente, de uma forma muito, muito resumida, a nossa relação com o Seconce prevê que nós assumimos totalmente todo o componente técnico das avaliações. Isso significa que nós enviamos os questionários, estruturamos os dados, nós estruturamos as informações, nós vinculamos os dados das dimensões do COPSOC, que é a metodologia que a gente utiliza, não casualmente a metodologia mais utilizada para essa finalidade no mundo. Nós organizamos, então, vinculamos aos riscos e nós entregamos para as empresas um material pronto e acabado. Esse material pronto e acabado, de uma forma assim muito ampla e muito geral, nada mais é que, ou não mais são, que todos aqueles dados necessários para o inventário de risco do PGR. E não somente isso, mas também sugestões de análise ou sugestões de ações para que as empresas, então, façam, ou por conta própria, ou através de terceiros, e me parece, inclusive, que o Seconce já tem previsto também uma prestação de serviço nessa área também, para ajudar as empresas naquilo que eu reputo como algo mais relevante do que a própria avaliação, que são as mitigações das eventuais inconsistências encontradas. Esse trabalho que a gente faz é um trabalho que reduz, então, muito o esforço de todos os usuários. Ou seja, não há necessidade de que cada empresa invente a sua roda, não há necessidade de que cada um vá conhecer o COPSOC em detalhes, se é média, desvio padrão, definir tercis, vincular com riscos, fontes de geradoras, medidas de controle, perigos, severidade, probabilidade. Nós fazemos exatamente isso. Então, as empresas não precisam começar do zero e organizar essa quantidade de informação, porque ela já recebe da nossa parte todo esse trabalho já estruturado. E aí eu acho, justamente aí, eu acho que é o grande diferencial desse produto, e especialmente dessa prestação de serviço que a gente está oferecendo agora em parceria com o Seconce.
Nós não criamos nada, é uma exigência, né? O que a gente apenas e tão somente fez, e talvez não seja tão somente, é reduzir uma grande burocracia. E aí, com isso, então, a gente tem um processo que normalmente é complexo, consome muito tempo das empresas, mas que a gente, então, diante disso que eu apresentei para vocês, a gente assume a responsabilidade, assume o compromisso de entregar o produto pronto e acabado. E, no final, então, o objetivo é simples. E estou sendo repetitivo de propósito. Permitir que as empresas gastem tempo ou valores naquilo que realmente é importante. Não exatamente na avaliação, não que ela não seja, não que ela não vai identificar as dimensões críticas, não que ela vá apontar aquilo que necessita ser melhorado, mas que as empresas, então, despendam a sua energia implementando melhorias naquilo que a gente constata. E isso, pensando já em termos de Sequoncia, é o que faz sentido dentro do próprio Sequoncia. Sequoncia, há muitos anos, desempenha esse papel fundamental de apoio técnico e social para as empresas. Não sei se Sequoncia não apareceu agora. E empresas, e isso é bom que a gente enfatize, especialmente as empresas médias ou empresas pequenas, que não têm estrutura própria para atender a essas demandas, e recordo, sem necessidade de recordar, que a atenção às riscos psicossociais é universal no Brasil, ou seja, todas as empresas, tenham ela 1, 2, 3, 5, 10, 20 mil empregados, colaboradores, todas têm que fazer. E com essa parceria com o Sequoncia, então, a gente consegue, com essa metodologia, que é uma metodologia simples, mas não simplória, consegue, então, atender já um grande número de empresas, como já está acontecendo, e entregar para eles, dos nossos clientes, como eu disse, tudo pronto para que, então, eles façam a mitigação. E aí, quase encerrando, é uma sensação, então, muito, muito, muito grande poder participar desse trabalho. Esse trabalho é um desafio para a gente. O Sequoncia é uma estrutura grande, o Sequoncia tem muitos afiliados, e o SIGWeb, felizmente, consegue atender essa demanda com a competência e com a condição que a gente já vem entregando e principalmente envolvendo todo o desenvolvimento que a gente faz. Tem muita coisa para evoluir? Tem. Tem muito para aperfeiçoar? Tem. É novo para vocês? É novo para nós também. Temos já meses, diria quase que anos de conhecimento da ferramenta, anos de conhecimento de como ela funciona, mas nós acreditamos que nós estamos numa direção capaz de gerar ganho para todo mundo. É um jogo de ganha-ganha. Ganha a empresa, ganha os trabalhadores, ganha o Sequoncia, ganhamos nós, né? Enfim. E para encerrar, realmente eu quero anunciar uma grande novidade. No próximo mês, espero que a gente esteja lançando uma nova funcionalidade, essa agora voltada para avaliação ergonômica preliminar, a AEP. Existe uma carência, existe uma necessidade no mercado. O mercado trabalha com o conceito de que riscos psicossociais estão vinculados à AEP. Existe uma carência no mercado de ferramentas adequadas para isso. O SIGWeb já está trabalhando que é uma concepção própria nossa, muito interessante, atende exatamente aquilo que a Nero 17 pede, e ela no próximo mês vai estar disponível, e sempre com aquele shape, com aquela configuração que nós entregamos para tudo que a gente desenvolve. Simples para o uso, facilidades, automatizações, algoritmos, uso de AI, especialmente, valores acessíveis, porque a gente entende que essas questões, antes de mais nada, elas têm que ser democratizadas. Não pode ter, assim, alguém que consegue, outro não consegue. Se a legislação diz que todas as empresas têm que fazer, é nosso papel social colaborar para que todas façam. Então, fica aí o nosso agradecimento novamente, fica já essa notícia em primeira mão, a AEP, que vai ser lançada no mês que vem, e ela tem uma característica muito interessante. Ela complementa os riscos psicossociais. Os riscos psicossociais, ele identifica as características do trabalho. E a AEP ajuda a compreender por que está acontecendo, ou seja, é uma simbiose perfeita. O diagnóstico, entender por quê, e lá adiante fazer a mitigação.
Nada de novo para quem é da área de SST. Então, quando a gente une essas duas visões, a visão de diagnóstico com avaliação de risco e a visão de saber essas eventuais inconsistências, onde e como que elas estão acontecendo em nível de aspectos ergonômicos na empresa, a gente passa, então, a enxergar não apenas efeitos nas pessoas, mas também as suas possíveis causas. Eu encerro aqui, novamente agradecendo a todos vocês, estou à disposição para eventuais questões, dúvidas, perguntas, enfim, e, mais uma vez, obrigado a todos pela gentil acolhida a essa nossa live. Muito obrigado.